Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Exercícios espirituais preparatórios. A consagração total conforme o método de São Luís Maria Grion de Montfort. 12 dias preliminares. Empregados em desapegar-se do espírito do mundo. 4º dia. Então vamos começar com nossa oração ao Espírito Santo, clamando a Ele, clamando ao nosso Pai, que nos ajude nessa meditação, que a divina vontade reine, que tudo seja conforme a vontade de Deus, que Ele nos dê essa graça de conseguir desapegar do mundo totalmente e sermos todos dele, sem nenhuma reserva, renunciar totalmente ao pecado, aquele que o inspira, as nossas paixões. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, esqueceis a nossa voz, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal. O fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Santo Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para te tirar a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse Evangelho, Jesus nos ensina a não nos apegarmos a nada deste mundo. Se a gente não se apega a nada deste mundo, e nosso coração é somente para amar a Deus, amar tudo em Deus, amar o próximo em Deus, a gente ama todo mundo, independente se a pessoa nos trata bem, se nos trata mal, se nos ama, se nos odeia, se nos persegue, se nos humilha. Quando a gente renuncia ao espírito do mundo, renuncia à nossa vontade e deixa-nos ser guiados pelo Espírito de Deus, nós vamos agir como Ele age. E Ele ama a todos. Deus ama a todos, todos, sem distinção. Deus não ama, a gente não tem que pensar que Jesus veio, que somente a igreja, somente quem está na igreja, no corpo místico, quem participa da igreja católica ou de outra religião, que está com Deus, que Deus ama só esse, não. Deus ama todos, todos os seres humanos da face da terra saíram de Deus. E o sol nasce para todos, o sol é Deus. O sol simboliza Jesus, a luz de Deus. Jesus fala no livro do céu que o sol, a Eucaristia, o sol é o símbolo da Eucaristia. O sol nasce para todos. Então a gente não tem que julgar ninguém, odiar ninguém jamais. Amar a todos em Deus. Fazer como Deus faz, ama todos como um pai. E nós temos que ver todo mundo como nossos irmãos e Deus como pai. E um pai ama o filho com o mesmo amor. E é o mesmo amor que Deus tem por todos. Ele quer a salvação de todos. Então, a gente tem que pedir a conversão não só da nossa família, por exemplo, porque igual Jesus fala, se amar somente os que vos amam, que recompensa tereis diante do Pai? Amar todos, pedir a conversão de todos, pensar naquelas pessoas que estão mais cegas e pensar que a gente não tem que amar o pecado, a gente ama o pecador. Jesus veio para salvar todos. Ele morreu na cruz por todos. Ele derramou seu sangue por todos. Então, quando a gente pensa, nossa, a gente, vamos pensar num ditador, o Hitler. Deus ama o Hitler. Ele já morreu, mas ele era tirano, ditador, mas era filho de Deus. É nesse nível que a gente tem que pensar. Vamos pensar num que o mundo, fala horrores dele, o Hitler. Deus amava ele. Se acontecer alguma coisa, se ele se arrependeu no último minuto da vida, Deus salva o Hitler. Quando a gente pensa nas pessoas que se matam, que tiram a própria vida, não podemos falar que os suicidas são condenados ao inferno. Ninguém pode falar onde está a alma da pessoa. A gente não sabe. A gente não tem condições nenhuma de julgar. Não queremos sentar no trono de Deus e dizer, esse tem que ir para o inferno, esse tem que ir para o céu, esse tem que... Não. Pode ser que no último minuto aquela pessoa se arrependeu do que fez, conheceu Jesus, Jesus se revelou para essa pessoa e essa pessoa foi salva. Então, assim, às vezes nos grupos de WhatsApp, assim, eu vejo notícias assim, muito ruins, sobre violência e tudo, que sai uma notícia, um homem matou uma pessoa, não sei o que, aquelas notícias, Aí um vai e comenta, esse daí tem que ir pro inferno. Já vi muito isso. Jamais falar isso, gente. Jamais falar isso. Orai pelos nossos inimigos, orai.
Porque a gente tem que olhar para aquele ser humano que matou o outro, que fez esse absurdo. Não concordar com o que ele fez jamais, mas pedir a conversão dessa pessoa que seja no último minuto da vida. E pensar que Deus ama essa pessoa. É difícil você querer amar essa pessoa por ela mesma, mas quando você pensa que esse assassino, que essa pessoa, esse assassino, essa pessoa que fez horrores na terra, que a gente vê e fica espantado com a maldade. Se a gente pensar que essa pessoa é filho de Deus, que Deus ama essa pessoa, que Deus quer salvar a alma dessa pessoa, e que essa pessoa precisa da nossa oração para se converter, que a oração é necessária para a conversão dessa pessoa, aí a gente vai fazer o quê? Por amor a Deus, que está nessa pessoa, que Deus quer salvar ela, por amor a Deus a gente reza. Não por amor, não precisa, não pensa na pessoa, pensa em Deus. O nosso coração deve estar sempre pensando em Deus, a intenção deve ser sempre Deus. Se eu penso que Ele é Pai de todos, que o sol nasce para todos, que Ele quer salvar a todos, aí eu consigo rezar por todos, consigo amar a todos em Deus, por Deus, com Deus no meu coração, com o amor de Deus, com a caridade que Deus coloca no meu coração. Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Ser perfeito, ser santo. Essa consagração é para a gente buscar essa perfeição, essa santidade. Aí a meditação do livro da Fraternidade Arca de Maria. As máximas do mundo. Deus tem a sua sabedoria. Essa é a única e a verdadeira que merece ser amada e procurada como um grande tesouro. O mundo corrupto, porém, tem também a sua sabedoria, mas esta deve-se-á condenar e detestar, porque é iníqua e perniciosa. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir, conforme Eclesiásticos 1:2. O amor para com Deus deve ser o guia e a luz dos nossos passos, movendo as nossas aspirações, desejos e ideais. Devemos, pois, fugir de todas e quaisquer obras da carne que pertencem ao espírito do mundo, tais como prostituição, impureza, desonestidade, idolatria, malefícios, inimizades, contendas, ciúmes, iras, rixas, discórdias, invejas, embriaguez, orgias, etc. Essa questão da ira me chama a atenção, assim, porque a gente vê, por exemplo, notícias na televisão. E aí a gente fica com raiva, com ódio do que a gente vê, das notícias ruins do que a mídia coloca. Mas eu não vejo mais, eu não consigo mais ver. Assim, de vez em quando eu vejo uma coisa ou outra na internet. Vamos supor um exemplo. Mãe assassina o filho com um cordão, porque ele estava mexendo no celular. E aí sai essa notícia. Aí o que a gente tende a fazer? O espírito do mundo faz. Odeia aquela mãe, condena aquela mãe, quer que a mãe seja presa, deseja tudo de ruim para aquela mãe. E coloca uma ira no coração contra ela, com ela, em relação a ela. E a gente, como filho de Deus, o que a gente tem que fazer? Rezar por essa pessoa, pedir reparação, pedir a conversão dela, rezar por ela, pedir a Deus misericórdia da alma dessa mãe que fez isso, que cometeu esse pecado. Jesus morreu por todos. Esse pecado cometido por essa mãe estava lá. No momento que ele morreu, ele pagou tudo. Então, se ela se voltar para ele, crer nele, pedir perdão, a dívida dela está paga. E ela vai se salvar. Então a gente não tem que ter ira de ninguém, raiva de ninguém, ódio de ninguém. Não que a gente vai aplaudir o que ela fez, lógico que não. Ela matou o próprio filho. Mas a gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem que julgar.
Não tem que julgar e não tem que ter ódio. Não é porque a gente viu na televisão e porque a gente nem conhece a pessoa e aí a gente já tem... Eu vejo muito esse costume de ficar com raiva. Eu também era assim. De ficar com raiva. Ficar com raiva da pessoa, dessa notícia e tudo. Não julgar ninguém, por mais que seja um assassino em série, um serial killer que matou milhares de mulheres. Então, e outra coisa, não ficar vendo essas notícias. Não traz crescimento nenhum espiritual. Se for para você ver as notícias e passar o tempo todo na frente da televisão rezando pela conversão daquelas pessoas, daqueles pecadores, aí tudo bem. Mas isso não faz bem para a alma. Se chega alguma notícia, no seu celular e você por acaso vê e você reza por aquela pessoa, mas não fica gastando seu tempo, passando seu tempo. É isso que o demônio quer. Que a gente veja isso, que causa, e aí vai causar... A gente fica com ódio no coração. E o ódio mata a alma. Deus é alimentado de amor, nossa alma também, de amor. O ódio mata a nossa alma. Então, continuando aqui. Então, evitar tudo isso. Desonestidade, idolatria, malefícios, inimizades, contendas, ciúmes, iras, rixas, discórdias, invejas, embriaguez, orgia, etc. Estas são contrárias ao Espírito de Jesus, que é de caridade, alegria, bondade, temperança, ou seja, correspondamos ao apelo de Nossa Senhora em Fátima, que nos diz para não ofendermos mais a Jesus, que já está muito ofendido. Não ofendamos o amor, que a nossa vontade seja de Deus. E a nossa única aspiração seja a posse plena do seu amor. Então, nossa vida, nosso tempo tem que ser gasto para isso, para fazer a vontade de Deus. E a única aspiração do nosso coração deve ser tomar posse desse amor. Assim escreve a irmã Lúcia, comentando a mensagem vinda do céu. A sabedoria do mundo é contrária à sabedoria de Deus, que é amor, doação. Ela tem perfeita harmonia com as máximas e costumes do século, sempre tendendo à busca de grandezas e de boa reputação, procurando satisfazer o seu próprio interesse e prazer, com hipocrisia e astúcia. Só se preocupa com os negócios, orientando tudo em proveito próprio, fingindo, enganando, tentando estabelecer acordo entre a verdade e a mentira, entre o evangelho e o mundo, entre a virtude e o pecado, por fim entre Jesus e o demônio. Infelizmente, quem segue a sabedoria do mundo e suas máximas apenas se importa com a aparência de ser bom, não se esforçando para agradar a Deus, e muito menos em expiar os seus pecados com penitências. Estes interessam-se pelo que os outros irão pensar ou falar, julgando ser de maior valia seguir as modas e ter boa mesa. Tudo isso que afirmamos corresponde fielmente às características daqueles que se deixam guiar pelos 10 mandamentos do mundo, e não pelos de Deus. Segundo São Luís Maria, estes são os preceitos mundanos. Conhecer bem o mundo, acompanhando o século, querer conhecer tudo do mundo, fazer todas as viagens, conhecer tudo, comer todos os tipos de comida, usar todos os tipos de roupa, de joias, de conhecer tudo que o mundo oferece. Esse é o espírito mundano, os preceitos. Viver como homem honrado, contentando-se somente com as aparências, pensando em ser honrado diante das pessoas. Pensar nas aparências. Orientar bem os negócios, tomando o dinheiro como um fim último da vida. Guardar bem os pertences, ignorando a caridade. Procurar sair do anonimato, adiantando-se na vida com ambição e ousadias. Procurar fazer amizades importantes sem se preocupar em obedecer à consciência que nos adverte sobre as más companhias. Frequentar a alta sociedade, andando sempre atrás de pessoas em evidência. Comer e beber bem. Cultivar o bom humor, mesmo diante de toda sorte de prazeres culpáveis. Rejeitar a piedade, religião, obras de caridade e outros ofícios devotos. Esse é o espírito do mundo, os preceitos mundanos. O espírito do mundo contraria a divina sabedoria ao desprezar os atos de renúncia e a loucura da cruz. A boa mãezinha Maria Santíssima aparta-nos desta sabedoria terrena, carnal e diabólica, que é pregada pelos mundanos.
Ela foi a primeira a separar-se do mundo e seguir Jesus no escondimento, na mortificação e na vida interior, como também na contemplação e união com seus sofrimentos. Deste modo, ela será o nosso auxílio na crucificação da carne, com suas paixões e apetites maus, conduzindo-nos a uma contínua violência a nós mesmos e ajudando-nos a carregar a cruz de cada dia. Em resumo, não coabitam na mesma alma a sabedoria e o amor às companhias e vaidades do mundo. Obtendo em esta tão desejada sabedoria, renunciaremos efetivamente aos bens deste século, ou pelo menos deles nos desapegaremos, possuindo-os como se não os possuíssemos. O que só acontecerá se a imitação da Virgem Maria praticarmos uma mortificação contínua, corajosa e discreta. Mediante uma vida de intensa penitência interior, subjugando a inteligência e a vontade, e exterior, com paciência nas adversidades, jejuns, vigílias e outras austeridades, é que Maria Santíssima nos mostrará o que Deus quer, sejamos dóceis à sua ação materna. A idolatria na pós-modernidade. A idolatria é um grave pecado, porquanto despreza-se o culto ao verdadeiro Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, para se devotar a um ser criado, colocando-o no centro da vida. No passado, os homens tomavam imagem qualquer, geralmente de um animal, e a este ídolo prestavam um culto de adoração, oferecendo-lhe sacrifícios, alimentos e perfumes através da queima de incensos. Isso era uma grande ofensa a Deus e tornava-se uma abominação diante dele. Pesarosamente, essa prática não veio a extinguir-se, mesmo depois do Senhor ter dado aos homens tantas provas do seu poder e de seu amor. Como então podemos identificá-la na atualidade? De várias formas, pois a sociedade moderna tem a capacidade de reproduzir velhos vícios sob novas feições. Dentre elas temos, então, a idolatria hoje é o ateísmo prático. Deus existe na teoria para a maioria das pessoas, mas no dia a dia prova-se o contrário, vivendo como se ele não existisse. Não se reza mais, não se preocupa em seguir a moral cristã nos vários comportamentos assumidos. Tudo está concorrendo para a satisfação do próprio ego, ou seja, o egoísmo e a vontade própria passam a reger qualquer norma de conduta. Há sofrimentos e lutas travadas em vão, com o intuito de que os desejos pessoais sejam satisfeitos, custem o que custar. O hedonismo é erigido um trono ao Deus prazer. Toda a preocupação dos indivíduos gira em torno da satisfação dos seus apetites carnais. A sensualidade é exacerbada. Os divertimentos mundanos tomam lugar central na vida das pessoas. O espírito de sacrifício é desprezado e já não há mais leis morais que sejam obedecidas. O materialismo, o dinheiro, o poder e o consumismo são reverenciados. Há o estabelecimento do domínio do ter sobre o ser. O homem despreza a sua dignidade de filho de Deus para estabelecer na sua vida uma louca correria objetivada pelo dinheiro e bens de propriedade, esquecendo-se das realidades eternas. Por estas práticas supracitadas, que por infelicidade traduzem a vida moderna, Deus nosso Senhor é colocado à parte e torna-se frequente entre nós a velha praxe de se incensar os ídolos. Oração. Maria Santíssima, obrigado pelas luzes que nos destes a respeito das ações e intenções que são contrárias a vós e ao Espírito Santo de Deus. Queremos tomar firmes resoluções em libertar-nos do mundo e escravizarmos amorosamente ao vosso imaculado coração. Bondosa Mãe, auxiliai-nos na nossa caminhada. Amém. Seja nossa vida escondida em Jesus Cristo. Amém. Meditação do Livro do Céu. Como é difícil encontrar uma alma que se dê toda a Deus, para poder fazer com que Deus se dê tudo dela. Passei todo o mês passado sofrendo muito, por isso negligenciei escrever, e continuava me sentindo muito débil e sofrida.
Me vem frequentemente um temor, porque não é que não posso escrever, senão que não quero, e por desculpa digo que não posso. É verdade que sinto muita repugnância e devo fazer um grande esforço para escrever, e só a obediência podia vencer-me. Por isso, para tirar qualquer dúvida, decidi não escrever tudo, mas apenas algumas palavras que me lembro, para ver se realmente posso ou não posso. Recordo que um dia, me sentindo mal, Jesus me disse: minha filha, o que será se cessar a música no mundo? E eu: Senhor, que música pode cessar? E ele ajuntou: tua música, amada minha. Porque quando a alma sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente. É uma contínua música ao meu ouvido, e me tira o sentir a iniquidade da terra, e portanto de castigar como convém. E não só isso, mas que é a música nas mentes humanas e as impede de fazer coisas piores. Então, se eu te levar, a música não vai parar. Para mim é nada, porque não será outra coisa que transportá-la da terra ao céu. E em vez de tê-la na terra, a terei no céu. Mas o mundo, como fará? Então, a Luísa estava sofrendo muito e ela queria morrer. Ela vivia suspirando pela morte. O sonho dela, o desejo dela era morrer para ir para o céu. Não tinha mais nada aqui na terra que prendia ela. Nada. A única coisa que ela queria era morrer para ficar junto com Jesus. Por quê que Luísa estava assim? Por que essa alma sofria e pedia para morrer? Era uma alma suicida? Não. Não era suicida. Ela conheceu o amor, simplesmente. Ela viu que tudo o que existe aqui na Terra não faz sentido. Não tem nada, ninguém que prendia o coração dela, porque ela tinha conhecido o amor. Jesus, o próprio Deus, tinha se mostrado para ela. Então ela não tinha mais gosto em nada. Para ela, a vida poderia terminar a qualquer momento. E Jesus falou para ela: mas Luísa, para mim isso aí é muito fácil. Eu posso só, te transportar daqui para o céu. Mas o que será do mundo? O que será se cessar a música do mundo? Aí ela fala: que música, Jesus? Que música é essa? O seu sofrimento, o seu amor por mim. Uma alma que sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente. É uma contínua música ao meu ouvido e me tira o sentir a iniquidade da terra. Então, a alma que sofre por amor a Jesus, ela pode estar sofrendo calada, só com aquele sentimento: eu aceito o sofrimento e ofereço a ti, Jesus, por amor a ti, sofro por seu amor. Essa pessoa está rogando a Deus, reparando todos os pecados do mundo inteiro, agradecendo continuamente, louvando. A pessoa não precisa saber cantar, ela está louvando a Deus com sofrimento. O sofrimento de uma alma que oferece-se a Deus, por amor a Deus, que sofre tudo por Ele, é uma música para Deus. E Ele olha para a terra. Aí imagina, Deus lá em cima, ouvindo tanta blasfêmia, tanta maldade, Ele ouve nosso pensamento, tanto pensamento ruim, tudo que vocês imaginarem de ruim que está acontecendo agora na terra. E Jesus está vendo tudo, todos os pecados, blasfemando contra ele, contra a mãe dele, aqueles filmes horríveis que falam claramente, de Jesus e ofende, e tudo que existe no mundo, todas as maldades, tudo. Jesus está vendo tudo. Aí ele olha e vê uma alma sofrendo por ele, que está lá oferecendo seu sofrimento, aceitando tudo que acontece na vida da pessoa. A pessoa aceita, que seja o pior sofrimento, ela aceita e oferece a Deus e fala: Jesus, eu sofro por ti,
por amor a ti. Eu me uno à sua cruz, ao seu sofrimento. O Senhor já sofreu tanto, deu a sua vida por mim, eu sofro agora por ti. Para tudo para ele. Ele deixa de ouvir tudo. Ele olha só para essa pessoa. E existem várias almas assim, graças a Deus, né, na terra. Existem muitas almas pecando agora, mas existem muitas almas oferecendo a Deus orações e sofrimentos. E aí Deus vai olhar para quem? Ele vai olhar para essas almas. Para ele é uma música que está vindo muito alta. E essa música, ela é tão alta que ela abafa o som da música ruim. É como se você estivesse num baile funk, aquela música horrível, bem alta. Aí você coloca um fone, aí você é obrigado a ir para essa festa. E você tem que ir, não tem jeito, você tem que ir. E aí, ou então você mora, né, perto de uma casa de festa. Aí você tá ouvindo aquele baile funk, aquela música alta, horrível. E você coloca um fone de ouvido e coloca uma música clássica bem alta. Aí abafa o som da música do funk. Você nem vai lembrar que tá passando funk. Você vai ficar curtindo a música clássica. Um canto gregoriano bem bonito. E é isso que acontece. Então, assim, ele falou para ela: Luísa, se você for, acabou a música do mundo. O que será do mundo? Porque aí ele fala que essa música não faz com que ele castigue, não vai deixar de castigar a terra, mas não castiga como convém. A ira dele é abafada. A justiça dele como que eu não estou lembrando a palavra agora, satisfaz um pouco a justiça dele, acalmada, como se a gente acalmasse o coração de Deus. E Deus está irado, com toda a razão, porque tem tanto pecado. Aí ele ouve a filha rezando, oferecendo sofrimentos. Aí ele acalma o coração, alivia um pouco a justiça para todo mundo. Então essa pessoa, ela está fazendo uma caridade para o mundo inteiro. Porque se Deus fosse castigar, se não tivesse nenhuma alma sofrendo agora por Deus, os castigos seriam muito piores. Tudo que a gente merece sofrer é aplacada a justiça divina por causa dos sofrimentos das que amam a Deus. E não só isso, essa música, o sofrimento dessa pessoa é ouvida nas mentes humanas e impede de fazer coisas piores. Então, esse sofrimento chega também como uma música para converter os corações. Como a gente faz? Eu imagino que seja assim, porque a gente faz parte do mesmo corpo, a gente está unidos na humanidade de Jesus. Então a gente é um corpo só. Então o que a gente faz, todos ouvem inconscientemente. Inconsciente, mas chega na nossa mente de alguma forma que só Deus pode explicar. Como essa música chega na cabeça de outra pessoa, né? No inconsciente da pessoa. Aí ele fala: para mim é nada, porque não será outra coisa de transportá-lo da terra para o céu. Mas o que o mundo fará sem as almas que amam a Deus? Imagina, se não tivesse nenhuma pessoa agora sofrendo por Deus. Ele ia castigar como convém, né? Então, não precisa nem falar muito, que a gente já sabe como seria. Aí Luísa continua: então eu pensava para mim, estes são os habituais pretextos para não levar-me a tantas almas boas no mundo e que tanto fazem por Deus, e que eu entre todas elas não ocupo senão talvez o último lugar. Porém diz que se me levar cessará a música. Há tantas que a fazem melhor. Enquanto isso pensava, como um raio veio e acrescentou. Então Luísa está falando: Jesus, isso é mais um pretexto, porque ele não quer me levar para o céu, não quer que eu morra agora. Porque ela fala: tem tanta alma boa que faz tanto por Deus, que faz grandiosas obras por Deus, né? Que a gente vê tanta alma que trabalha tanto nas obras de Deus e tudo. Aí Jesus fala: minha filha, isto que dizes é verdade, que há muitas almas boas e que muitos fazem por mim.
mas como é difícil encontrar uma que me dê tudo para poder dar-me tudo. Quem se retém um pouco de amor próprio, uma própria estima, outro um afeto inclusive a pessoas mesmo santas, e outro uma pequena vaidade. Quem se retém um pouco de apego à terra, quem é o interesse, em suma, quem há uma coisa e quem há outra. Todos retêm alguma coisa de próprio, e isto impede que seja tudo divino neles. Então, Jesus falou, realmente, Luísa, tem muita alma boa, que faz muitas obras boas, que, por exemplo, uma alma que reza muito, que vai à missa todo dia, que reza o rosário todo dia, que louva a Deus o dia inteiro, está fazendo muito por Deus. Mas ele disse, é difícil encontrar uma alma que, mesmo sendo boa, que faz obras por Deus, que não tem um apego, que renunciou totalmente, que é como Luísa, que está pronta para morrer a qualquer momento, que tem um desejo de morrer. Uma pessoa que tem um desejo de morrer, que não importa se morrer, é porque ela provou para Deus que não tem nada na terra que segure ela, que ela não se apega a nada. Se a pessoa tem medo de morrer, é porque ela tem algum apego, que seja pelos filhos, que seja pelo marido, que seja por pessoas santas, igual ele falou, igual Jesus falou. Então, sempre tem essas almas boas, mas tem um pouquinho de amor próprio, um pouquinho de estima das pessoas, um afeto, inclusive as pessoas mesmo santas, um afeto ao padre. Eu sou apaixonada, imagina, né? Ele está falando aqui, uma pessoa ser apaixonada por um padre, mas pelo padre, pela pessoa do padre, não porque Deus está ali no padre. Não é que você não pode gostar das pessoas, ele fala, a gente tem que amar as pessoas, mas é amar a pessoa por Deus, porque Deus habita naquela pessoa e tudo. Não ter afeto, o afeto do seu coração deve ser sempre para Deus. Às vezes a pessoa é muito boa, mas tem um interesse ali na obra que ela está fazendo, não tem aquela intenção pura de agradar só a Deus. Então, uma coisinha ou outra impede que tudo seja divino nessa pessoa. Então, não sendo todo divino o que sai dessas almas, não poderá a sua música produzir aqueles efeitos ao meu ouvido e às mentes humanas. Então, a pessoa, essa música, para ter efeito, como a Luísa faz, a música dela tem esse efeito de aplacar a ira de Deus, de abafar a outra música ruim. Essa música só é perfeita, só é alta desse jeito, se a pessoa não tem apego a nada. A nada. Se a pessoa tiver um apego a alguém, a um amor próprio, uma vaidade, uma coisinha que seja mínima, a música não produz aquele efeito no ouvido de Deus e nem nas mentes humanas. Então, ela não tem a capacidade de converter. Por conseguinte, o muito fazer deles não poderá produzir aqueles efeitos, nem me agradar tanto. Então, pode ser que a pessoa faça muito por Deus, muito, muito. Faz vigília toda noite, não dorme rezando. Pode ser que a pessoa vai à missa todo dia, reza o rosário todo dia. Só que aí ela tem, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. São hipóteses, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando uma hipótese. Não sei nem quem está... Tô falando um exemplo para ficar mais claro pra gente. Por exemplo, a pessoa reza, vai à missa, tudo. E se a pessoa tiver um apego a alguém, por exemplo, eu não quero, não ter medo, por exemplo, de morrer. Ter medo de morrer é um apego a alguma coisa da terra. Por que você tem medo de morrer? Porque tem algum motivo para você não querer ir agora. Você tem um apego a alguém. Então, isso impede
Por conseguinte, o muito fazer deles, dessas almas que fazem muito para Deus, mas tem esse apego, não poderá produzir aqueles efeitos nas almas, nem me agradar tanto, nem agrada tanto a Deus, porque existe ainda alguma coisa, algum apego. Como o pequeno fazer de quem não retém nada para si, e que toda a mim se dá. Então pode ser que a pessoa faça pouco, mas uma alma que não retém nada para si, que renunciou totalmente a si mesma, ela consegue produzir esse efeito no ouvido de Deus, mesmo fazendo pouco. É como a gente já falou aqui, Nossa Senhora, ela não fazia grandes obras. Nossa Senhora não fazia tantos milagres aqui na terra, não, ela não fez enquanto ela viveu aqui. Jesus falou, a minha mãe fazia coisas normais. Ninguém nem percebia que ela era mãe de Deus. Ela cozinhava, costurava, varria a casa, fazia pão, cuidava de São José, cuidava de Jesus, ficava escondida em casa. E ela fez o que ela fez, né? Porque ela sempre esteve submissa à vontade de Deus, sempre viveu a vontade de Deus, nunca teve vontade própria, nunca se apegou a nada, só a Deus, não se apegava às pessoas. Nossa Senhora não se apegava nem com a mãe dela. Quando Nossa Senhora foi para o templo com 3 anos de idade, 3 anos, ela era um bebê, e ela foi. Ela conta, né, no livro Mística Cidade de Deus que ela subiu as escadas sem olhar para trás. Não chorou. Ela tinha aquele amor pela mãe, mas não que Nossa Senhora não gostava da mãe, ela amava a mãe, mas ela amava muito mais a Deus. E ela sabia que ela ir para o templo com 3 anos era a vontade de Deus. Então ela foi sem olhar para trás, sem arrependimento, sem ficar lembrando, sem aquele pesar no coração, por estar deixando a mãe e o pai. E ela sabia que Deus iria sustentar a mãe e o pai deles, e o pai dela ia consolar eles, ia dar força para eles suportar. Ela confiava tanto em Deus que ela não tinha problema com isso. De pensar assim, minha mãe vai morrer de tristeza, meu pai vai morrer de tristeza, porque eles passaram a vida inteira desejando que tivesse um filho e teve tão pouco tempo para ficar comigo. Ela não pensava isso. Gente, isso não passava na cabeça dela. É isso que a gente tem que desapegar até desses pensamentos. Não ficar pensando no que vai acontecer, no que aconteceu, no que o outro está sentindo, no que não está. Calar tudo. Ela só pensou, essa é a vontade de Deus, esse é o melhor para mim. Se é a vontade de Deus, tudo vai estar em ordem. Porque a vontade de Deus coloca tudo em ordem. Se essa é a vontade de Deus, ela vai ter que ser cumprida. Eu vou para o templo com 3 anos, vai dar tudo certo, eu estou cumprindo a vontade de Deus e essa é a minha felicidade. Meus pais vão ficar bem, vão suportar essa dor, vai doer, mas é tudo para a honra e glória de Deus. Até o sofrimento dos pais dela. Então a gente tem que sempre olhar para Maria, os exemplos dela, né? E é muito bom a gente ouvir o Mística Cidade de Deus, porque ela vai contar como ela se comportou em todas as situações da vida dela, pra gente saber como se comportar, imitá-la, né? Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.